A gente sempre pensa que o caminho, tipo assim, eu digo, quem começou na street art, né, e tal, que é a grande maioria, hoje não, de uns 10 anos, de uns 15 anos para cá, tem muitos acadêmicos que vão para street art e tal, mas antes todo mundo era informal ali, era só todo mundo autodidata, né, e nós pensávamos que talvez o percurso fosse a galeria, o museu, entendeu? O museu acho que é sempre, né? Porque é sempre. Mas a galeria fosse esse lugar, sabe? Onde você vai chegar e vai conseguir conotar um valor legal para a sua obra, né? E eu tô achando que não é tão assim, né? Esse processo, né? O que você me diz disso? Eu acho assim, existem galerias e galerias. Uhum. A galeria que te ajuda a chegar à instituição, a galeria que te ajuda a pensar na carreira, a galeria que te orienta devidamente para você criar um portfólio mais legal, para você ter uma linguagem que investe um pouco na sua produção. Essa é uma galeria interessante. Aquela galeria que te faz crescer. Agora, a galeria que diz, você é muito legal, eu vou te representar, você agora já não pode mais vender por fora. Mas você vende mais e divide com ela. Uhum. E ela não te expõe. Você fica lá não sei quantos anos esquecido. Às vezes ela te leva para uma feira internacional, leva umas obras. Às vezes nem te leva as obras e não te leva. Pois é, a galeria boa te coloca nas feiras. Às vezes não está vendendo tanto, mas você não estará nas feiras se não for através da galeria. Então, vale a pena. Eu também acho. Agora, a galeria que não te leva para a feira, que não trabalha, que não batalha um espaço para você estar numa exposição institucional, a galeria que te deixa dentro do armário, então não é bom. Então é melhor você continuar batalhando, você ser seu representante. Agora, o que às vezes pode ser também uma saída? Você tem um agente, porque também você que é o artista, falar de dinheiro, falar da desconto, era aí que eu queria chegar, às vezes fica muito ofensivo. Você fala, poxa, mas está menosprezando meu trabalho, eu sei o valor dele, eu sei quantas horas eu passei. É melhor ter alguém que trabalhe para você, que não seja a galeria. Então, eu acho que está no momento de se repensar tudo isso. Teve uma galeria que me ajudou bem também no Rio, que era uma galeria, vamos dizer assim, eles faziam um ótimo trabalho, e era uma galeria também de passagem, que era a Home Grow, que eles faziam, inclusive, lá no MAN. Eu até deixei uma das minhas obras lá no MAN, que eles faziam um artcore, que era evento lá no pátio do MAN, tinha uns artistas de ideia, era tipo 3 dias de evento, né? E eles faziam associações com algumas empresas. Eu, quando fui fazer com a Raider, por exemplo, era tipo assim, tudo obra minha. A Raider não especificou, tem que fazer um negócio assim. Não era um trabalho de design, entendeu? Era um trabalho de pegar uma obra sua e botar ela num chinelo. Né? Então, aí convidaram alguns artistas. Tinha eu, Rodrigo Branco, tinha Ácido Project, tinha alguns artistas, né? Bruno Big, lá do Rio. E aí a gente fez e tal, então eles colocaram a gente em contato com a Raider, sabe? Isso depois ainda me alavancou uma outra ação com a Raider, que era já só eu, né? Então, tipo assim, isso foi muito legal durante esse período. Tem essas galerias que elas dão esse impulso, e talvez não é essa que vai fazer todo um trabalho, né, durante o decorrer da sua carreira e tal, mas elas conseguem te linkar com muitas coisas. Conseguem te ajudar. Exatamente, exatamente. Tem, por exemplo, hoje lá em São Paulo, a gente tem o Tito da Alma da Rua também, né? O Tito Bertolucci, que querendo ou não, ele tem muitos artistas que não... dá mais like no meu Instagram. No meu também. Eu não conheço muito o trabalho dele, mas Tito, abraço grande, irmão. Tito, ele é um querido, né? Até pela questão, assim, que ele dá acesso e visibilidade para muitos artistas que não tinham essa visibilidade, né? Que nunca conseguiram vincular o trabalho com uma galeria, né? Então, lá no Beco do Batman, assim, vão dizer que é uma das galerias que tem tentado fazer isso. Tem a Sétima também, né? Tem ótimas galerias lá que dão esse impulsionado, que eu acho que é um lugar assim, rua, galeria, mercado da arte aqui, sabe? Essas aí são algumas galerias que ajudam a dar uma alavancada. Talvez não é aquelas que vão trabalhar seu plano de carreira, né? Mas pode ser uma coisa pontual. Pode ser uma coisa pontual.
Às vezes não trabalha a venda, mas trabalha o artista, te colocar em contato com alguma empresa para você fazer o seu trabalho autoral, entendeu? E fazer um troco e visibilidade e tal. Agora eu queria falar uma outra coisa. A gente falou muito de artistas que estão fazendo, são descobertos com arte mural, arte urbana, e como eles mantêm essa carreira na arte contemporânea. Mas e se esse artista quiser trabalhar com estamparia, por exemplo? Existem tantos espaços na arte que eles podem fazer. Eu digo isso porque gente que às vezes quer ser um artista contemporâneo e começa um pouco tarde. Aí eu pergunto assim, você tem certeza que você quer ser artista contemporâneo? Você tem certeza? Porque um artista, ele só é um bom artista se ele é respeitado pelos seus pares. E aí você vai ter que entender um pouco de filosofia, você vai ter que entender muito da história da arte. Será que é isso que você quer nesse momento? Você vai ter esse tempo, essa dedicação? Por que não trabalhar com isso, com estamparia ou com um mercado mais ligado à decoração, à arquitetura, fazer arte para a indústria de cerâmica, por exemplo, de azulejos. Existe tantos campos. A arte contemporânea é a mais difícil delas. Tudo isso que vocês estão falando me faz pensar numa coisa importante, que é uma música do Caetano Veloso, que ela fala: enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam os sinais vermelhos e perdem os verdes. Somos uns boçais. Isso tudo é para dar um gancho para a gente falar das possibilidades que eu acho que o artista plástico perde. Por exemplo, editais de ocupação. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Estação das Docas no Pará. Você deve ter pelo menos hoje uns 50 editais de ocupação de galerias públicas ou privadas, de alguma forma parceria pública ou privada, editais que estão abertos, às vezes para o cara fazer a primeira exposição dele individual e tudo. Mas conversando com a Cris outro dia sobre, por exemplo, o Arte em Cores, ele é um projeto interessante nesse sentido também, porque para o Arte em Cores acontecer, eu tenho que apresentar ele numa lei, seja municipal, federal ou estadual. Ou seja, já é uma espécie de chancela que você recebe dali. Então, ou seja, o artista que está ali, ele já está num projeto que já recebeu uma chancela importante. Aí o patrocinador do projeto patrocina aquele projeto. Ou seja, é a segunda chancela importante, porque você tem inclusive um patrocinador patrocinando. Né? Aí depois envolve a sua cidade, o lugar onde está acontecendo. Aí, ou seja, você já tem mais gente também respaldando, que é o secretário de Cultura da cidade que está recebendo. Né? Então, ou seja, isso... você correr atrás de outros caminhos também para aparecer e para mostrar, que é o caso do que a gente chama das instituições, né? Então, ou seja, isso forma a crítica, né? Eu acho que o colecionador, quem compra, ele também quer entender se ele está colocando dinheiro num lugar, entre aspas, seguro. Ele pode comprar simplesmente porque ele amou o trabalho da pessoa, né? Pode, mas ele vai querer pagar um pouco menos. Exatamente. E se por acaso tem essa chancela de que passou por uma série de instituições ou pessoas que deram uma chancela para aquele trabalho, ele vai se sentir mais confortável. A coisa não mudou muito do Renascimento para cá. Porque se você tinha os mecenas, né? Em Firenze você tinha lá os mecenatos, né? Se você tinha os príncipes, reis, rainhas que bancavam... Ou a igreja que bancava a produção dessas obras de arte. Essas obras de arte elas ficavam expostas na rua por um período, você sabia? Por exemplo, possivelmente algumas coisas que Da Vinci fez e tudo, ela ficou ali uma semana... num lugar onde o máximo de gente possível pudesse ver antes dela ir para um salão dentro do castelo.
ou da igreja, ou de onde quer que fosse. Ela ficou exposta. Então, ou seja, já tinha esse interesse, né, do próprio artista e de quem patrocinava o artista, de mostrar para a população que aquilo estava sendo feito, que a genialidade do ser humano, que essa qualidade, que esse dom do ser humano de produzir beleza e tudo, que aquilo existia. Eu sinto que a gente tem, que é uma cadeia. Sim, é difícil sabe? cortar o assunto. Eu sinto que é uma cadeia, porque nessa cadeia a gente, quando fala das instituições, a gente está deixando claro que você tem um edital de ocupação e às vezes está perdendo. Né? Então, ou seja, eu acho que para o bem dos artistas que estão nos acompanhando, a gente entregar, de repente, uma lista de editais abertos ou de editais que já são consolidados, né, e que acontecem todo ano, de ocupações de galerias. Esse ano foi o primeiro ano que eu me empenhei para editais e passei no meu primeiro edital, que foi lá em São Paulo, mas tentei outros 5 aqui. Muito complicado. E aí a burocratização dos editais também é um outro lugar que a pessoa fica. Ela esbarra e fica. Então, encontrar uma pessoa igual você diz, um agente, uma pessoa um pouco mais desperta sobre essas coisas, é necessário ter alguém para te ajudar nesse negócio digital. Tem gente que é especializada nisso. Exato. E, de repente, pode ser até comissionado. Olha, se por acaso eu ganhar esse edital, alguém que acredite, artista tem que se juntar com gente que ame ele. Isso. Não ele é pessoa, mas ame o trabalho dele. Exato. Sim. Quando o artista acha essa pessoa que é apaixonada pelo trabalho dele, essa pessoa aposta com ele. Então, edital é muito difícil mesmo. Todos os artistas reclamam. Pela burocratização. Pela burocracia. Você falou um pouco de Instagram e tudo mais. Eu acho que é legal a gente ter uma resposta mais sintética, que é isso. Fotos legais, o texto, né? Juntar isso tudo, assim. Vamos tentar fazer uma coisa legal, assim, mais... Um roteirinho. O que então, que seria eu bacana? acho isso. Registrar tudo que fizer, mesmo que seja um estudo. Porque um estudo no futuro pode ser uma coisa interessante para venda, para contextualizar a trajetória. Então, eu acho que registre tudo. Dizer onde foi feito, se for arte urbana, qual foi o lugar, datar tudo aquilo, dar um nome, escrever uma frase e colocar no Instagram. Se tiver um pouquinho mais de dinheiro, faça PDF. Se não tiver, o Instagram é o grande portfólio. Esse é meu conselho. Você acha que ainda é necessário ter site, por exemplo? Eu não... Quando o artista está num outro momento de carreira, é importante. Todo artista já assim, em meio de carreira, tem um site, ainda é bom. É muito mais completo, é muito mais profissional. E um outro passo, aí lá para frente, tem um livro. E é uma coisa que bota um artista em outro lugar. Muita gente fala isso, que para o artista ser reconhecido, assim, ele tem que ter, alguém tem que escrever sobre a obra dele, né? Isso ainda vale? Como que você acha? Acho que vale muito. Eu não sei muito da cena artística de Belo Horizonte nem do Maranhão, mas, por exemplo, nas próprias galerias locais aqui, tem a Albuquerque, da Flávia Albuquerque. Devem ter vários curadores que trabalharam. No Maranhão tem uma galeria que eu adoro, eu sempre encontro ele na SP Arte e agora está me fugindo o nome. Ele também. Mas o nome já apareceu aqui embaixo, que a gente já vai achar, já vai aparecendo então elétrico, tá aí. Vocês estão vendo o nome aí, já viram. A gente não sabe, mas vocês estão vendo. É a tecnologia, gente. E é isso, a gente tem que aproveitar. Tem. E eu acho que teve uma época, Cris, que eu conheci uma dona de uma galeria muito importante. E numa conversa muito aberta e muito sincera com ela falou assim: Gilberto, os meus clientes, eles são muito loucos, porque o momento que a gente está passando agora, as obras que eles vêm se interessando, só a obra em si já custa uma grana preta. É quase que um objeto é quase que uma joia, né? Por exemplo, eles estão gostando de um artista X que ele faz o trabalho dele em ouro.
Então, ou seja, só para ele fazer... Só o custo da só obra. Só o custo em si da obra, sem a ideia dele, só o custo de confeccionar aquele negócio já é caro. Então, se você fosse vender pelo preço de custo, ele já estaria gastando uma grana preta. E, de certa forma, essa ilusão ela vem dessa coisa lá desses grandes leilões que vendem Van Gogh e tudo. Isso cria uma ilusão no artista de que ele vai ficar bilionário porque foi vendida uma tela do Van Gogh Não por precisa 235 milhões. Não. Então esse negócio trava a pessoa. Não precisa tanto. Um artista que ele se identifique como Antônio Obá, que essa semana vendeu na Sotheby's uma tela por 1,06 milhão de dólares. Pois é. Mas quantos Antônio Obá? Exatamente. Tem isso também. Exatamente. Esse Mas ele se identifica. É um artista que veio de Ceilândia, que estudava numa escola pública, que teve a felicidade de se deparar com uma professora que viu a capacidade dele, o brilho dele, e colocou ele para estudar numa sala especial, onde pessoas super talentosas nas suas áreas era desenvolvida, que teve um mentor que apostou nele. Mas isso é 1 em 1 milhão. Então, a gente às vezes tem que... Tem o fator sorte também, né? Sorte. Esse fator é Muito. danado. Eu acredito em sorte. Aí você... Eu acredito que a sorte ela acontece para quem está preparado. E para quem trabalha também. E para quem trabalha. Aí a sorte, eu acho que ela é... Não é que sorte, mas é porque a pessoa estava preparada. Se ela não tivesse preparada, ela não estivesse fazendo, eu acho que não vem a sorte. Não vem a sorte. A sorte vem para quem trabalha, para quem está movimentando a bicicleta. Aí a sorte vem. Aí tem sim o fator sorte de repente você conhecer uma pessoa que tem um encontro maravilhoso, aquela pessoa aposta em você, Sim. que foi o caso do Antônio Obá. É isso mesmo, a oportunidade. Você tem que estar pronto para a coisa acontecer também, né? Não adianta. Porque muitas vezes você nem percebe, a sorte acontece, mas você nem vê. Você nem vê. A oportunidade. Você joga fora a sorte. É aquela história, né? Tipo assim, o outro foi lá e arou a terra, né? Esperando a chuva. O outro falou, mas não vai chover. Aí quando choveu, aonde estava arado é onde cresceu, né? O outro estava na bagunça toda lá, não deu nada. Uma vez o cara estava tentando tirar, entrevistando o Martim da Vila, tentando tirar como é que a vida dele tinha sido sofrida até ele fazer sucesso. E o repórter tentava tirar isso de tudo quanto é jeito, e o Martim da Vila falou assim, não, meu negócio foi muito rápido. Me viram, já gostaram, já gravei, e o negócio foi um sucesso instantâneo. Aí, pois mas você era pobrinho e tudo, foi sofrido dele. Ele falou assim, não, eu acabei de te falar, meu amigo. O negócio foi rápido demais. O cara da gravadora viu, gostou, gravou e eu já fui sucesso já de cara. Outra coisa, Basquiat. Basquiat era filho, só porque ele era preto, então queriam encaixar ele, mas ele disse, não, eu não vim de periferia, eu não vim de nada, eu era filho de classe média. Sim. Então as pessoas querem também botar nessas caixinhas que não querem. Outro dia eu falei que talvez fosse interessante você criar um museu da mentira, né? Mas assim, pegaria mal hoje em dia por conta das fake news que a gente fica até tentando combater. Né? Mas a gente criar nomes, o filme que o André ganhou, né? Fala um pouquinho, André, lá no Festival do Rio, Max Zuber. É porque a gente estava conversando muito sobre isso, né? Sobre essa coisa, a cena da arte contemporânea, que todo mundo cria uma narrativa, né? Todo artista cria essas histórias. Tem muito a ver com isso que você está falando, né? Eu vim de tal lugar, a minha trajetória foi essa, tal. Então o cara cria uma biografia para ele que ninguém comprova nada, ele não tem que provar nada para ninguém. Ele cria aquela história, as pessoas acreditam e a vida dele segue. Então é a história de um cara, que ele é um cara que trabalha numa gráfica, e ele gosta de Andy Warhol, e ele começa a receber encomendas. O cara vai fazer, eu quero 3 Andy Warhol para pôr na minha casa, ele monta umas coisas assim e tal, e ele vendo aqui, fala, mas eu consigo fazer muito melhor do que isso, eu sou um artista muito melhor que esse cara. E aí ele cria uma biografia toda falsa para ele. Ele pega fotos, aplica a imagem dele, as obras dele, ele aplica com a perfeição, que ele é um grande artista de Photoshop e tal. E ele começa a se vender desse jeito, ele começa a fazer sucesso, que as pessoas não questionam nada. E parece que ele está exposto em tal lugar, e na verdade não tem nada daquilo. Tudo uma grande mentira, né? E a gente vive muito isso também. Agora, uma coisa que é muito importante, que nem todos artistas que você trabalha vão ter, que eu acho que é a coisa que eu percebo que faz toda a diferença, é a família apoiar.
A família dizer, vai, eu acredito em você, ser artista não é loucura. É esse apoio familiar que eu acho que a gente tem que falar muito para as famílias apoiarem os artistas. Porque muitos não seguem por isso, por causa dessa falta de apoio. Mas tem como ser cabeça dura também, e ir batendo a cabeça até então, enfrentar. Ainda tem que enfrentar em casa, né? Além de ser difícil o caminho, ainda tem que convencer a família. É uma dificuldade. Então, eu acho que isso é nossa obrigação, é replicar isso que a gente sabe de como é importante o apoio de casa. Bom, pessoal, o Arte em Cores Minas, ele conta com o patrocínio da CEMIG, foi realizado por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. É uma realização do Instituto Vivas e do Governo de Minas Gerais. Um grande abraço a todos.